bora falar sobre Tabbar? Bem, para quem não sabe muito o que ele é aquela estrutura de navegação mobile, onde você vai apresentar para o teu usuário as formas, os botões, onde ele vai poder fazer o passeio dele pelo seu aplicativo. Nesse caso aqui, eu não vou falar sobre a Tabbar, como é que você monta as dimensões e toda a estrutura que envolve as documentações para que você realmente entregue algo padronizado com o que está no mercado. Afinal de contas, lembre-se, toda vez que você cria algo, tanto mobile quanto web, a experiência dele já ter vivenciado em outras aplicações, quando ele chega na sua aplicação, ele já sabe exatamente como que ele se comporta. Agora, quando você modifica muito essa estrutura e entrega ele num formato surreal, ele tem que aprender. E esse aprender usa um pouco da cognição ali do teu usuário, ou seja, você está gastando essa estrutura com ele, ou seja, a parte mental dele ele vai ter que aprender, ele vai sentir muitas vezes para onde eu vou, como eu vou, que jeito eu faço. Então fica a dica para você aí, utilize as documentações quando você for fazer estrutura real. Aqui neste vídeo hoje é para realmente te mostrar como que você cria esta estrutura, para que você consiga fazer uma movimentação e também trabalhar um protótipo de uma forma fluida. Ou seja, o que eu vou te apresentar aqui é nada mais do que qual o efeito você cria dentro do Figma para que ele tenha essa estrutura tanto de entrada quanto de saída dessa estrutura que a gente está falando, que é a Tabbar, beleza? Então, ou seja, pode chamar de menu mobile, fica à vontade. O foco aqui é realmente entender como é que a gente faz esse processo para que ele realmente fique bacana e também que fique algo suave na sua tela. Nada muito, que grotesco, não sei o que, não. Seja bem direto ali, com poucos detalhes para que você faça algo bem bacana. Então bora lá, vamos trocar uma ideia aqui de como é que eu crio essa estrutura. Eu deixei uma estrutura ao lado aqui já montada, então vou fazer o seguinte. Primeiro ponto, antes de tudo, tem a estrutura aqui. Você vai ver que uma estrutura eu vou deixar fechada, vou deixar essa outra recriando aqui. Vou clicar, criar um retângulo aqui embaixo. Mais uma vez dizendo, já informando, não vou deixar os tamanhos exatos, eu vou simplesmente brincar no final aqui para você entender como é que faz esse processo. Aqui eu tenho um retângulo, vou pegar uma elipse e vou colocar essa elipse por cima. Bem, preciso ajustar ela exatamente? Faz sentido, se fizer, ajuste. No meu ponto de vista, é claro, clique na coluna direita onde tem toda essa estrutura aqui que envolve o alinhamento e aqui você coloca ele já alinhado já para ter essa estrutura. Beleza, ele alinhado uma vez, o que você vai fazer? Você vai selecionar os dois juntos, tanto o retângulo de baixo quanto a elipse aqui. E vai vir aqui ao topo, no centro da página, onde ficam os booleans, e vai clicar em Subtract. Opa! Nesse momento, veja bem, vou até explicar que vou dar um Ctrl Z para você entender o conceito. O que acontece aqui é, o retângulo está por baixo e a elipse por cima. Neste caso, especificamente, ele vai subtrair a parte do retângulo, porque ele está por baixo, é a base, ele vai subtrair aquela parte da elipse, que é a bola que está em cima. Se você inverter o processo, eu vou até inverter para você ver, preste atenção aqui as camadas. E agora eu seleciono as duas e venho aqui do Subtract. O que ele vai fazer? Ele vai cortar a parte inversa. Nesse caso não é a parte que a gente quer. Então eu volto aqui num Ctrl Z, retângulo por baixo, elipse por cima, Subtract ativado, a estrutura está pronta. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a outra elipse, a outra bola que vai ficar por fora, movimentado junto ali. Neste caso, posso realmente vir aqui dentro do Subtract, clicar nessa elipse, selecionar o Alt do seu teclado, segurar ele e arrastar para fora do Subtract uma cópia. Também posso clicar nele e fazer uma cópia e arrastar para fora, ou também posso pegar o retângulo que na verdade o elipse, e fazer uma do zero. Fica a seu critério aí, que você achar melhor. Nesse caso, como eu já puxei ela para fora, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou diminuir o tamanho dela, para que ela fique aqui num tamanho legal. Lembrando, não estou usando medidas, só estou te mostrando como é que faz o efeito. Então aqui nesse caso eu tenho a elipse de fora e a elipse de dentro. Eu vou selecionar as duas segurando o Ctrl. Nesse caso aqui, selecionei as duas, eu vou vir novamente na parte de alinhamento aqui do lado direito e alinhar elas em um processo para que elas fiquem exatas ali. Bem, eu tenho as duas já alinhadas. Nesse momento eu já tenho o processo que eu posso navegar, que é pela estrutura, sem problema. Porém, eu não tenho o efeito, que é o chamariz dessa estrutura, que é esse baulado aqui em volta no processo. Como é que eu crio esse efeito? Veja bem,
Eu tenho essa estrutura montada aqui e eu tenho aqui ele já redondo e a parte de baixo. A parte de baixo ela é o Subtract. Eu vou clicar nela, Subtract ativo, sempre cheque na sua coluna esquerda. Se ele estiver ativado, você vai fazer o seguinte agora, você vai vir do lado direito na área do Corner Radius aqui, que é na verdade esse Radius, são as bordas, né, no caso. Por ele estar dentro de um Subtract, você não tem controle específico de pontas. Você vai fazer a curva dele em todos os cantos que são relacionados ao Subtract. Então fica a dica para você que eu vou te explicar como é que você vai ativar isso depois. Beleza, eu vou clicar nele e vou colocar 20. Vamos ver se é um tamanho interessante. Olha aqui que legal. Ele já fez a seguida em volta aqui sem problema algum, porém ele bauleou os cantos aqui também. E lembrando, se fosse uma estrutura normal, sem utilizar os booleans aqui, eu viria nessa parte aqui exatamente, indicaria aqui e aqui eu setaria, porque todos estariam com 20. E na verdade eles ficam com 0 porque quando você está dentro de uma estrutura que envolve essas partes todas aqui que são ricas, que é a parte de Boolean Groups, todas essas 4 funcionalidades aqui, ele perde essa propriedade. Então, nesse ponto aqui, como é que você resolve essa propriedade? 2 cliques em cima para você ativar o retângulo lá no caso. E aí você vai puxar ele para fora para que as bordas não entrem na estrutura. Beleza, até aqui você já está mais do que perfeito montado aqui. Lembrando, ele vai ficar escondido por um simples motivo. Você está dentro de um frame que tem o Clip Content ativado. Se você tirar o Clip Content, todo o conteúdo que ultrapassa as bordas desse frame vai ficar à mostra. Então fica a dica aqui para você já, deixando essa área um pouco mais movimentada aqui. Lembrando, quando você está fazendo mobile, tem uma grid que compõe ela. A grid depois eu vou explicar em outra aula também. Tem conteúdo falando sobre grid também lá no meu Instagram, é só você entrar lá, você vai achar também. Porém, aqui eu utilizei uma grid com uma medida de 24 nas laterais aqui, só para a gente fazer um teste aqui de visualização. Eu vou clicar na elipse que está de fora, que é de cima, e selecionar de dentro do Subtract também. Nesse momento, ó, quando eu clico para navegar, ela já está posicionada aqui. Ó. Eu consigo ir até a ponta, consigo ir no segundo botão que existiria aqui, terceiro e quarto botão e por aí vai. Então você tem essa modulação já feita para que você faça as características que você for querer ali para apresentação. No caso, vou fazer um protótipo, vou fazer uma estrutura, e sem contar que você tem esse controle aqui, ó, que você pode subir saindo fora da estrutura e a um clique ou alguma coisa do tipo, você faz ela vir até embaixo também. E aí, é claro, você vai chegando até o ponto. Se chegar neste ponto aqui, próximo clique, ela vai abrir. Por quê? Porque ali já é o final do retângulo. Então, o Subtract, ele consome a área por causa daquele bauleado que você colocou dessa borda em volta. Senão, ele ficaria simplesmente básico ali. E lembrando, você pode aumentar essa estrutura clicando, selecionando a parte do Subtract aqui e vindo aqui e aumentando essa estrutura, ó. Pronto, ó, ele já pode ver que ele começou a baular os cantos para dentro já, ó, lá nas bordas. E aí, nesse caso aqui, quando você clicar e selecionar os dois novamente, ó, olha como que ele vai ficar. Vou deixar ele assim para você visualizar, para você ver a volta agora na hora que eu voltar. Clico no Subtract, no caso, cliquei nele, tá vendo que ele está 60? Eu vou diminuir ele aqui para você ver, ó. Estou diminuindo, segurando só a setinha, um por um, para você ver a diferença que ele vai dando, ó. Eu consigo ajustar ele até que ele fique bem suave, bem uma bordinha bem ali no detalhe, porém eu gosto de deixar ele assim, ó. E aí você tem um controle dessa estrutura. Então, o que movimenta você, ó, se eu clicar e selecionar só a bola fora, você pode fazer o quê? Você pode fazer um efeito que essa bola sai de dentro aqui também. Você pode fazer um efeito que tem uma movimentação maior. São N características, N formas de você trabalhar essa estrutura. O que acontece aqui é o seguinte, eu dei um Ctrl Z para a gente voltar. O que acontece aqui o que eu estou te mostrando é uma forma de você movimentar essa estrutura sem você pensar, né, muito em como que eu faço isso e como que eu deixo as estruturas padronizadas, ou seja, essa volta seja exatamente do mesmo tamanho a todo momento. Então fica a dica para você aí, eu espero que você tenha curtido esse vídeo e que faça diferença para você, né, no seu dia a dia se você for utilizar em algum processo. Brincar com Subtract é sempre bacana, é sempre legal. Tem alguns pontos que faz sentido ou não você utilizar ele. Às vezes você vai falar, William, é melhor eu colocar um border em volta, com um border com uma cor e essa cor entrar na outra estrutura. Só que isso acontece quando você não precisa ter controle do fundo. Agora, quando esse fundo é transparente, eu falo fundo da estrutura, vamos supor, do aplicativo que você está fazendo.
aquele fundo é transparente, você precisa dessa transparência em volta. E aí essa borda com uma cor travada não vai fazer sentido para você. Então fica a dica, eu espero que tenha ajudado você no dia a dia. Se você me segue, vai lá, se inscreve no canal já. Se você não se inscreveu aqui no canal, todo dia a gente está trazendo vídeo novo agora, diretão. E um ponto aí, se você já não me acompanha lá no Instagram, tá o canal lá para você ver, lá é conteúdo direto, é stories, é reels, posts, carrosséis incríveis. Fica a dica, ui.will no Instagram. Tem o link aqui em cima e eu vou deixar aqui no link, no comentário aqui e na estrutura do vídeo, eu vou deixar o link para um curso que eu tenho, que é o Bora Pro Figma, onde eu ensino tudo isso daqui que você está vendo e muito mais, com vários desafios, com vários conceitos mesmo, sobre como você trabalha blend molds, iluminações, estruturas dentro do Figma que cabem a criações de composições incríveis. Fica a dica para você aí e sucesso na caminhada. Tchau, tchau.